Bom dia, irmãos. Saúde, irmãos, com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. A gente vai dar prosseguimento, né, à nossa aula. Um pouquinho atrasado, porque eu tive um probleminha na internet, mas a gente não vai deixar de estarmos fazendo a videoaula, né, um resumo daquilo que nós aprendemos domingo, e os irmãos que não puderam estar na aula. Geralmente a gente faz aquele estudo, né, de 10 às 11, onde o irmão Ricardo geralmente ele tem conduzido, né, e a gente teve ali uma rica aula, né, trazida pelo irmão Ricardo, na qual nós falamos, os irmãos participaram ali, e geralmente a gente faz um resumo, né, para aqueles irmãos que não puderam estar conosco naquele momento. Então, o tema da nossa aula de EBD é a importância da transição numa terra de resistência, né? Vou procurar ser o mais breve, porque eu tenho mais ou menos 23 minutos, né? O meu vídeo aqui não pode passar disso. Depois, se der, eu faço a segunda parte, tá? Então, eu espero que os irmãos estejam bem, tá? A saudade é muita e a gente vai, em breve, vamos estar juntos novamente em sala de aula, né? Mas enquanto isso não é possível, a gente vai estar trazendo aos irmãos, como as outras turmas também, né? Os outros irmãos têm trazido, e a gente está de uma maneira, assim, não é muito assim, às vezes os irmãos querem falar, né? E a gente, através de videoaula, os irmãos escutam, né? Não dá para ter aquela maneira interativa, né? Mas os irmãos, é um só Espírito, né? Que o Senhor nos concede para podermos estar falando da palavra que é dele. Então, nós entendemos dessa forma, né, que o Senhor é que é o cabeça, nós somos o corpo, e somos unidos, né, por um só Espírito, né? A graça de Deus, ela um dia se fez presente em nossas vidas, né? E por isso estamos numa situação difícil hoje, mas mesmo assim devemos dar graças a Deus por Ele ter cuidado de nós, né? E até aqui o Senhor tem nos ajudado. E a gente aprende a cada dia, né? A escola dominical é um veículo que nós aprendemos a palavra de Deus, né? Ninguém pode dizer que sabe tudo, né? O importante é nós estarmos aprendendo, e principalmente a prática, né? O mais importante é a prática daquilo que nós temos aprendido, estudado, que o Senhor, através do Espírito Santo dele, nos dê sabedoria, nos dê capacidade para que possamos estar assimilando, né, a palavra de Deus em nossas vidas, através dos nossos atos, né, e que as pessoas possam ver um diferencial, né, assim como foi Neemias ali naquele momento. A nossa aula, ela se encontra lá, número 46, eu sempre gosto de falar isso, né? É a aula número 46 da nossa lição. Eu já postei aí para os irmãos a aula da semana que vem, que vai ser sobre o mesmo tema, a importância da transição numa terra de resistências, e o subtítulo, né, gestos que consolidam o processo. Isso na semana que vem, né? Nós já estudamos na primeira, né, onde a primeira... é uma série de 4, né, que nós vamos falar. Ore e sonde se a visão ela vem de Deus, que nós vimos aqui na primeira aula, né? Na segunda vai falar sobre os colaboradores. Na primeira a gente viu ali o exemplo de Neemias sendo um homem de Deus, um homem que orava, né, que intercedia a Deus para aquela grande obra. Nós aprendemos muito com ele, né? E depois a gente viu também a questão dos colaboradores, né? A importância, né, daqueles homens, dos colaboradores, que foi na semana passada. E nessa semana nós vamos falar um pouquinho aqui sobre essa organização, né? O título da nossa lição é Importância de Transição numa Terra de Resistência, cuja, né, a organização para mudar a realidade, né? Então ali Neemias, a gente... durante ali o período em que Neemias ele antecedeu aquela obra, né? Neemias ele foi um homem de oração, né? Um homem que se preocupou
com o que estava acontecendo ali, né? A gente viu tantas, né? O irmão Robson listou, né? Algumas marcas na vida de Neemias, né? Muito importante, né? E a gente vai ver aqui que, dentre elas aqui, a gente pode ver assim, a questão da própria, como o título da nossa lição hoje, né? Para a gente resumir, a gente vai ver aqui da organização para mudar essa realidade, né? Como ele foi organizado, né? E no trabalho de Deus a gente também, porque a gente vê que o inimigo a todo momento, né? Ele tenta interferir, ele se opõe à obra de Deus, né? E a gente vê que há um ditado que diz, né, que os filhos das trevas são mais prudentes, né? Muitas das vezes do que os filhos, né, de Deus. E realmente a gente vai ver isso. E Neemias ali, ele houve uma prudência da parte dele, né? Numa questão de organização daquilo que ele ia fazer. E a gente, aqui na palavra de Deus, né? A nossa lição, ela vai falar aqui sobre essa distribuição do trabalho a partir do capítulo 3 de Neemias, né? Eu vou deixar que os irmãos leiam em casa, né? Mas aqui o comentarista fala aqui, né, dessa distribuição ao trabalho, né? Fico a pensar aqui se aquela obra, né, aquela importância daquela obra, que era o significado, porque aquilo ali era de Deus, uma obra que veio, que nasceu primeiramente no coração de Deus, e Neemias foi somente um instrumento, assim como nós hoje também, né? A gente pode observar que muitas das vezes todas as nossas obras, as nossas missões, tudo aquilo que fazemos para o reino, né? O Senhor, Ele coloca em nossos corações, através do Espírito Santo, para que possamos ser instrumentos como Neemias foi, né? Mas, se não tivermos, né, quando o Senhor chama, geralmente eu falo isso, eu gosto muito disso, né? O Senhor, Ele chama, o Senhor capacita, o Senhor envia, como Ele fez com Neemias, Ele tem feito a cada um de nós, né? Muitas das vezes encontramos esse muro, né? Dentro, muitas das vezes, da nossa própria casa, né? Muitas das vezes da nossa vizinhança, muitas das vezes aonde quer que estejamos, encontramos esse muro que iremos estar construindo, né? Que é a caminhada da vida cristã, né? E muitas das vezes vamos deparar com essa obra, né? Que ela, enquanto estivermos aqui, a igreja ela tem que marchar, né? E a gente faz parte aqui dessa obra de Deus. E Neemias, no capítulo 3, ele usa, né, assim, como o autor colocou aqui, né, essa organização, né, para mudar aquela realidade. Então ele conclama o povo, né, e que Neemias não poderia fazer sozinho, né, o Senhor ali poderia até mandar anjos, né, para ajudar Neemias, mas era importante que aquelas pessoas também o ajudassem, né, que colaborassem, que participassem. Era importante, né? Porque eles também seriam agraciados, né? Seriam beneficiados com aquela obra, como o autor falou aqui, né? Porque a Bíblia diz que eles passavam por situações muito difíceis, né? Muito deploráveis ali. E a gente vai ver que Neemias aqui, ele conclama o povo, não só o povo ali mais humilde, mas também assim, toda aquela classe, né? Até as pessoas as pessoas religiosas ali daquela época, né, os sacerdotes participaram, né, e a gente vê que as famílias ali, elas puderam estar fazendo ali essa obra e de uma forma organizada, né, porque a gente vai ver, né, Neemias era o líder, né, a gente falou domingo passado, mas era necessário que Neemias também tivesse ajuda, né, e hoje a gente vê que é importante a obra do Senhor, né? Ela não é do homem, ela é de Deus. E a gente tem que estar, quando estivermos liderando, é importante também, né? Não só a gente vê esse exemplo, né? Como Neemias aqui nos ensina. E como eu falei anteriormente, né? Há muitas pessoas, né? Pessoas que fazem palestras, né? Motivacionais, que usam, né? O livro de Neemias, assim, o exemplo que ele deu, né? De motivação. Neemias ali motivou as pessoas, mas era necessário que aquelas pessoas também pudessem ajudar Neemias, né? Porque se Neemias fizesse sozinho, o que seria dele, né? Seria muito difícil, seria pesado, né? Então, quando nós distribuímos, né? Temos uma tarefa, temos uma missão para fazer, é importante entender que
não somos melhores, né? Necessitamos de ajuda, sim, porque é o Senhor que faz, né? É o Senhor que dá a capacidade, ela não vem de nós, né? É importante sim nos prepararmos, né? Porque ele vai falar aqui na lição que quanto mais nós nos prepararmos, né? Mais como nós nos empenharmos, é o papel que nós temos que fazer, né? É aquilo que nós podemos fazer. Então, é aquilo que podemos fazer, Deus não vai fazer pela gente, né? Não é que o trabalho não vai sair, mas ali Neemias pôde ali distribuir aquilo ali, e a gente vê aqui, eu queria ler para os irmãos aqui, né? Que esse capítulo aqui, 3 de Neemias, é um dos capítulos mais importantes que ele fala aqui, né? O comentarista aqui, é do Antigo Testamento, para determinar a topografia de Jerusalém. A gente vê ali que quando Jerusalém foi construído, né? Algumas Bíblias, a minha, por exemplo, tem aqui o mapa, né? A gente vai ver que tem aqueles mapas ali. A gente que está estudando, a gente vai ver alguns mapas, como é que era ali mais ou menos a formação de Jerusalém. E a gente observa que quando foi feito, depois tudo aquilo foi destruído, né? E a gente vê que a destruição, ela partia sempre nas portas, né? Existiam aqueles portais grandes, né? E geralmente aqueles portais eles eram onde tinha, onde quando os povos invadiam, geralmente destruíam aqueles portais, que era uma fortaleza para que o inimigo pudesse entrar. E ali estava tudo destruído. E Neemias colocou aquelas famílias ali para estarem reconstruindo, né? Então o autor ele coloca aqui, um dos capítulos mais importantes do Antigo Testamento para determinar a topografia de Jerusalém. A narrativa começa na Porta das Ovelhas, a gente vai ver aqui, né? Foram várias portas, né? Se a gente for ler aqui o capítulo todo,